Uma boa noite a todos que aqui estão e também aqueles que estão nos acompanhando pela web TV Seara do Mestre. É considerável grande o número de pessoas que acordam todas as manhãs sem qualquer sentido para a sua vida. Se eles dormiram sem nenhum objetivo, acorda do mesmo modo, transformando todo o seu dia a partir de então numa experiência vazia. Em consequência desse oco no campo da existência, é que incontáveis criaturas põem-se a vagar pelas ruas. Muitas delas, sem nenhum objetivo, ficam à mercê do que apareça, do que aconteça, do que a vida vem mostrar a eles. Muitos mergulham em depressões profundas, quando ainda não cometem atentados contra a própria vida. Essa experiência de levar uma vida sem direção costuma fazer com que as pessoas não deem importância ao tempo, à sua vida, a esse momento, à grandeza da oportunidade que a vida lhes apresenta. Desaparece qualquer significação para a família, amigos, trabalhos. O indivíduo costuma deixar-se levar pelos ventos. Ou como diz aquela música, deixam a vida lhe levar. Quando acontece esse estado da alma, a pessoa corre o risco de ser tragada pelas circunstâncias, completamente desprevenida, sem qualquer resistência moral para enfrentar qualquer perigo. Passa uma encarnação sem produzir qualquer fruto, ou pior, construa uma bagagem ainda mais comprometedora. A gente não veio aqui hoje para falar nesses pontos negativos, mas por que a gente reiniciou essa exposição falando nisso? Porque a espiritualidade, de um tempo para cá, vem nos mandando, nos indicando mensagens e livros diante da importância que é esse assunto e que as pessoas estão se deixando levar por esse vazio existencial. Ao mesmo tempo que a espiritualidade vem nos alertar quanto a isso, ela vem nos dizer também quanto é importante a encarnação que nós estamos vivendo. Quanto é maravilhoso para nós estarmos hoje encarnados, e a prece veio falar sobre isso. Como é importante aproveitar bem esses momentos que aqui estamos enquanto encarnados. A gente sabe que o objetivo da encarnação é nos fazer chegar à perfeição. Através das provas, onde a gente testa o aprendizado que a gente já construiu, ou através da expiação, onde a gente sofre as consequências daquilo que a gente traz. Sofre, nós mesmos passamos por aquelas dificuldades diante daquilo que a gente passou, fez no passado. Nós que acreditamos na pluralidade das existências, a gente sabe que a gente já passou por muitas encarnações, já vivemos em muitos lugares, já falamos várias línguas, já estivemos em várias culturas, provavelmente já habitamos corpos masculinos, corpos femininos. Mas qual que é a encarnação mais importante? Qual é que teve mais valor? Qual é que é a mais valorosa? Muitos poderão pensar, quando eu fui príncipe, rei, rainha, governei, ajudei a construir aquele país, ajudei a desbravar aquele campo, aquele território. Não. A espiritualidade, assim como vários autores, vem nos enfatizar que a nossa principal encarnação é esta. Agora. Nesse momento. Por quê? Porque é agora, nesse momento, que nós temos condições de nos melhorar, de aperfeiçoar aquilo de bom que a gente já traz em si, mas também de nos libertar daquilo
aquilo que não está em acordo com as leis de Deus. A doutrina espírita, ela nos ensina que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Aquilo que plantamos é aquilo que vamos colher. Tudo depende exclusivamente de mim. E isso é muito justo. Já imaginaram como seria se não dependessem de nós? Se a gente dependesse para ser feliz, que outra pessoa acordasse de bom humor e nos fizesse feliz, aí sim não seria justo. Então toda conquista depende de nós. E Deus, Ele fez bem melhor. Ele entregou a vida a nós para que nós dessemos um bom direcionamento a ela. Que tivéssemos uma vida produtiva e que resultasse em dias felizes. A gente muitas vezes fala um ditado que diz assim, para baixo todo santo ajuda. Mas na verdade ele não é bem assim. Para frente todo santo ajuda. A espiritualidade vem sempre nos auxiliar para que a gente caminhe para frente, na busca desta felicidade que é o almejado por todos. Nós precisamos somente tomar a iniciativa, tornar a nossa vontade direcionada para esse progresso. E progredir é fazer as coisas melhores. Às vezes a gente pensa que essa palavra é algo monstruoso, algo inatingível para nós. Progredir, mas não. Progredir é fazer melhor aquilo que eu já fiz ontem. É aperfeiçoar aquilo que está sendo bom feito por nós. Ver também aquelas dificuldades que tem que ser melhorada com mais clareza. E é agir com mais precisão. Nessa tarefa de progredir, nem todos os nossos dias serão alegres, mas não necessariamente deixarão de ser dias felizes. Meio complicado de entender, então eu vou explicar para vocês. Honório, então, como o Roberto falou que eu ia fazer uma propaganda do livro, neste livro aqui, Dias Felizes, através de Afro Stefanini, ele nos traz uma nova imagem daquilo que deve ser entendido por nós como dias felizes. Ele diz que quando nós cumprimos com o nosso dever, durante o dia que vivenciamos, e começamos a ver os desafios e os percalços da jornada humana na Terra como oportunidades que cabem ao espírito vivenciar pela sua necessidade de evolução, vamos ter um novo sentido para essa expressão dias felizes. Se nada, fala ele, se nada existisse para nos movimentar para a frente, e nesse caso ele cita como sendo esses desafios diários vivenciados por nós, com certeza nós ficaríamos estacionados, deixando os dias passarem como se fossem folhas em branco, sem nada para enchê-las. Mas os desafios, eles nos tiram da acomodação. São pontinhas de alfinetes que vêm nos cutucar, mas que fazem a gente acordar. Fazem a gente começar a ter vontade de superar esses desafios e se alertar para outros valores. Fala ele ainda que a ideia ilusória de que um dia será considerado feliz quando ele vier destituído de percalços e entraves é uma ideia equivocada, uma ideia imediatista e materialista. Porque vê nossas dificuldades, uma doença,
dificuldades financeiras, as incompreensões familiares que muitos de nós vivem como algo específico desse momento. E não é só desse momento. A gente tem que começar a se ver a longo prazo, tanto daquilo que a gente já superou e vivenciou, como daquilo que a gente tem para vivenciar futuramente. Existe uma história anterior a esta e tem também uma longa pela frente. Na verdade, a felicidade não constitui na ausência plena de perturbação. Jamais ela virá de algo negativo, diz ele, como a perturbação, mas sim pelo bem que realizamos, daquilo que resultou em positivo em nós. Então, se a perturbação, as dificuldades, os desafios vieram e nos fizeram acordar, nos fizeram superá-los, através da nossa vontade de superar tudo isso, o que ficou, o aprendizado que ficou disso tudo, é que vai trazer para nós a felicidade. Quando percebemos que tudo que nos acontece é para a nossa própria evolução, nós já estaremos no caminho da compreensão da vida. Não como um fardo a ser carregado, mas como uma oportunidade do espírito em reparação. Nos relata um texto do site Momento Espírita que em maio de 1995, o ator Christopher Reeve, mais conhecido como Super-Homem, ele participava de uma competição hípica. Ele sofreu um acidente, uma queda, e ele quebrou 2 vértebras cervicais superiores. Quando o médico lhe disse que ele deveria passar por uma delicada cirurgia e que talvez ele não fosse acordar dessa cirurgia, ele pensou que seria melhor ele desistir de viver. Afinal, pensou ele, seria melhor para todo mundo. Seria mais fácil para sua esposa, para sua filha, do que ele ficar mais prejudicado fisicamente, com mais lesões do que aquelas que ele já tinha adquirido no acidente. A vida, ele pensou, ficou muito difícil. Quando as pessoas, os amigos, os familiares iam visitá-lo, ele achava que era fácil. E assim também a gente pode pensar. Quando a gente está no hospital, está com doença, veio todo mundo nos visitar, a gente até vê as coisas com bom ânimo. Mas quando todos se afastam e a gente fica sozinho, ainda mais ele, num quarto de hospital, sem poder mexer nada do corpo, ele sentia um vazio, uma tristeza muito grande. Mas, graças à sua esposa, em conversas animadoras que ela mantinha com ele, incentivando a mudar aqueles pensamentos, a buscar essa vontade de viver novamente que existia dentro dele. Depois de várias conversas, ele concordou com a esposa e disse que tentaria, que buscaria viver. Depois de 3 dias daquela conversa, o seu filho também foi lhe visitar, e a presença da criança também lhe trouxe novas esperanças. Quando ele brincava, então, no chão, perto de sua mãe, e o pai na cama do hospital, a criança olhou para a mãe e disse assim: mãe, papai não pode mais se mexer, não pode mais mover os braços. E ela disse: sim, o papai nunca mais vai poder correr. É verdade, mamãe? Sim, mas ele ainda pode sorrir. Aí, com mais vontade ainda, ele teve de superar a doença, de superar suas limitações e tentar buscar essa força de vontade para viver. E ele aprendeu com o tempo a respirar sem a máquina, sem os aparelhos. Ele não pôde mais andar, ele viveu o resto da sua vida numa cadeira de rodas, não pôde mais se mover. Mas ele, depois de um tempo,
mesmo vivenciando essas dificuldades, ele disse assim que valeu a pena ele ter optado, ter decidido viver. Em novembro de 95, 6 meses após o acidente, no Dia de Ação de Graças, que é um feriado bem importante para os americanos, ele foi passar o fim de semana em casa com a sua família, a primeira vez desde o acidente. No jantar, cada um dos membros da família disse que agradecia por tal situação. E seu filho novamente lhe emociona, dizendo que agradecia e apenas falou papai. Que para ele também foi muito importante. Hoje ele já desencarnou, mas naquele momento que ele optou viver, aquele momento que ele optou em lutar por permanecer ainda encarnado, mesmo que ele não entendesse dessa forma, com certeza, para ele fez bastante diferença quando ele lá foi recebido na espiritualidade. Porque ele lutou, ele buscou vencer, mesmo diante das limitações, ele teve essa vontade de vencer. E nós também somos todos os dias, não com situações, nem todos com situações tão difíceis como a dele, mas nós também somos convidados a todos os dias a vencer pequenos desafios, pequenas lutas diárias, e às vezes a gente desiste por bem menos. Acha que já está cansada e que não precisa mais lutar. Já cansei. Então que nesse momento a gente veja essas dificuldades como um convite para uma nova perspectiva de vida. Aonde eu vou todo dia a acordar, agradecer primeiramente a oportunidade de estar neste corpo físico. A oportunidade de levantar e de buscar solucionar aqueles desafios que cabem a cada um de nós. Além de tudo isso, que a gente é convidado a vivenciar e superar, outro grande fator que faz por nós ver a importância de nós estarmos encarnados agora é esse momento que o planeta está passando. Que nós somos convidados a assistir tudo isso e também a participar nas primeiras cadeiras. Todo mundo gosta de ir em espetáculos e sentar nas primeiras cadeiras. Pois nós estamos sendo convidados a participar e assistir essa transformação do nosso planeta de uma forma muito atuante, de uma forma muito precisa, em cima daquilo que está acontecendo. Nesse momento, como nos diz Richard Simonetti, chegou a hora do conhecimento, tudo aquilo que a gente já traz em nós do conhecimento, descer da cabeça e ir para o nosso coração, e ir para as nossas mãos. Então, somos convidados a participar deste momento da transformação. Joana de Ângeles já nos alertou quanto a isso. Dá-se nesse momento a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecido de títulos, de enobrecimentos e de interesse fraternal. E a gente sabe que isso já está acontecendo. Quem convive com crianças sabe que nesse momento elas estão nascendo bem mais inteligentes. E se a gente só der um direcionamento, elas vão ser crianças mais fraternas. É só nós saber, elas já trazem com mais precisão isso dentro delas. Divaldo também Pereira Franco nos alerta e nos diz que nesse momento, então, estão reencarnando 200 mil espíritos altamente evoluídos com o objetivo de auxiliar essa renovação. Aí muitos de vocês podem se questionar, mas eu não nasci
há uma década para cá, e eu também não vou renascer, porque eu ainda estou encarnado. Será que eu tenho algo a ajudar? Qual que é esse momento para mim? Como a gente já falou, isso também vem ressaltar a importância que devemos dar a este momento vivenciado por nós. Se nós somos habitantes nesse momento tão especial, é grande a oportunidade de que a gente inicie a correção daquilo que está equivocado em nós, mas também de ressaltar aquilo que a gente já traz de bom. A importância também de nós observarmos a presença bendita de Deus na nossa vida, na natureza. A gente começar a observar o que está acontecendo às nossas voltas, não de uma forma crítica, mas de olhar quanto Deus nos proporciona todos os dias. O dia que inicia, a vastidão da natureza, o verde, agora as folhas que caem das árvores, o céu cada vez mais azul. A gente tem que tirar momentos para observar e sermos gratos. Tanto quanto a espiritualidade vem nos alertar sobre esse vazio existencial que está acontecendo de uma forma muito grande, ela vem também nos falar da importância de sermos gratos pela experiência reencarnatória. Alquíndar de Oliveira, num estudo intitulado A Caminho da Luz, ele apresenta 3 passos. Veja, ainda a espiritualidade intuitiva no Alquíndar vem nos dizer o que a gente precisa fazer para aproveitar bem a nossa encarnação. Então ele nos dá 3 passozinhos. A gente gosta muito de uma sequência, né, prontinha, já o trabalho pronto, mas eu vou dar para vocês os 3 passos que vocês e eu, né, também podemos fazer, vivenciar para que a gente conquiste, então, aproveite bem a nossa existência. O primeiro passo é valorizar e agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos vivendo a nossa mais importante encarnação. Foi aquilo que a gente já falou, a importância da gratidão a Deus. Cada encarnação, como nos diz Emmanuel, é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência. Agora, olhem o que ele fala. Deve amar a sua existência de lutas e amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. E a Alquíndar vai além. Ela lhe diz que, considerando que grande é a fila de seres que querem ter a oportunidade de reencarnar na Terra, e ciente de que poucos conseguem este retorno, certamente nós temos muito a agradecer por termos tido a oportunidade de sermos os atuais moradores desse planeta no momento em que ele se transforma para um planeta de regeneração. Vejam quanto nós somos privilegiados quanto a isso. Felizes somos nós que aqui estamos. O segundo passo, iniciarmos urgentemente, e aqui que está aonde a gente deve atuar com muito afinco, é um processo de autoconhecimento. Vocês vejam que não adianta, a gente não vai conseguir fugir de se autoconhecer. A gente precisa, necessita, e é uma das condições para a gente aproveitar bem essa encarnação. E
Vocês sabem por que a gente tem dificuldade, né, de fazer esse autoconhecimento? Porque a gente vai mexer em muita coisa que a gente não quer saber que existe ali, dentro no nosso interior. Mas a gente precisa mexer nisso, trabalhar esses sentimentos, ratificar aquilo que está bom e modificar aquilo que não está em acordo com as leis de Deus. E para isso, para esse autoconhecimento, então ele propõe para nós, ele nos indica um processo que o budismo faz. Mas o que o budismo nos traz vai muito de acordo com aquilo que Santo Agostinho nos diz lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde ele fala da necessidade do autoconhecimento, que é a atenção plena, que é a arte de nos observar incansavelmente, ele fala. Porque a gente olhando para nós mesmos, observando aquilo que não está certo, a gente vai ali iniciar o ponto onde a gente deve trabalhar. E essa interiorização, que é o ato de enfrentarmos o nosso mundo interior. Precisamos parar de mascarar nossos sentimentos inferiores. Se sinto raiva, vou trabalhar para me tornar uma pessoa pacífica. Se sou uma pessoa passível de mágoas por qualquer coisa, vou trabalhar e melhorar essa situação. A partir do momento que admitimos nossos sentimentos inferiores, nós abrimos a porta para aprendermos a ter o autocontrole. Nós precisamos ser senhores de nós mesmos. O terceiro passo é colocar tudo isso que a gente tem em teoria em prática. Quando nos conhecemos, nós percebemos que precisamos nos modificar e daí a gente necessita da prática, onde testaremos se realmente nós conquistamos essa mudança. E essa mudança não é algo grandioso. Ele nos propõe e nos diz que é pequenas situações no nosso dia a dia. Com o nosso próximo, a começar pelo nosso próximo mais próximo, que é a nossa família, assim o nosso local de trabalho, as nossas amizades, até que dentro da casa espírita. Não tenham dúvidas, meus amigos, que a gente só vai aprender a ter bons hábitos repetindo. Nós vamos aprender pela repetição. Acordar todo dia de manhã e dizer: hoje eu serei uma pessoa pacífica, e passar o dia inteiro lutando para ser uma pessoa pacífica. Depois que isso se tornar um hábito, a gente vai poder dizer que é uma virtude adquirida. Mas aí a gente vai ter que ser pacífico em todos os momentos. Mas, se a gente acha que a gente está sozinho nessa caminhada, que a gente vai fazer isso tudo sozinho, sem ninguém nos ajudar, nós podemos estar sossegados que nós temos ajuda sim. A espiritualidade amiga, quando a gente quer bem direcionar a nossa vida, buscar um novo objetivo para ela, nós temos amparo sim. E dificuldades, problemas, todos nós vamos passar. É próprio desse nível, dessa escala evolutiva que todos nós ainda nos encontramos, essa escala ainda um pouco inferior. Todos nós vamos ter dificuldades, todos nós vamos passar por dores, mas como nos disse Chico Xavier, isso também um dia vai passar. Isso um dia também vai ser por nós solucionado, que nós vamos conquistar valores e vamos superar esses desafios. O tempo ainda é o nosso melhor remédio. Então não há outra maneira da nossa vida melhorar para passarmos a ter dias felizes, a não ser que nós melhoremos, que nós melhoremos.
que nós nos tornemos pessoas melhores, homens de bem. Não há outra maneira. Então não vamos desprezar as atitudes, as circunstâncias que podem nos tornar melhores. Uma delas foi um convite também que o Roberto nos fez de participar do novo CIED. Ter leituras edificantes, escutar músicas, boas músicas, uma amizade, uma boa amizade. Isso são meios que a gente tem para nos tornar pessoas melhores, nos tornar seres melhores, uma boa conversa, um bom programa cultural, nos doar ao próximo. São situações que fazem com que a gente se melhore. Colocar como prioridade em nossa vida aquilo que nos ensina algo, que amplia o nosso conhecimento, que nos torna mais conhecedores, mais compreensivos, mais perceptivos, mais sensíveis. Aquilo que nos torna mais corajosos para vencer esses desafios. Vamos aproveitar, esse é outro ponto que a espiritualidade com muita ênfase vem nos trazer a todo momento. Emmanam muitas mensagens, ele enfatiza a importância daquilo que a gente dá para o tempo. O que a gente faz com o nosso tempo? Então vamos aproveitar bem o tempo que a gente tem, para a gente compreender como é valioso esse tesouro, que é as horas que a gente tem nas nossas mãos e que às vezes a gente não dá o devido valor. Porque a felicidade, às vezes a gente vai buscar lá fora, naquilo que está externo de nós. E não é lá fora que a gente vai encontrar. A felicidade está dentro de nós. Não está nas questões sensuais da vida material. Aquilo que aqui fica. Às vezes a gente dá tanto valor para as coisas, ele coloca como questões sensuais da vida material. A gente busca tanto esse prazer efêmero que a gente acaba acordando com mau humor, acordando indisposta, acordando sem vontade de levantar, depressivos muitas vezes. E nós que temos a opção, se eu quero acordar assim, se eu quero viver uma vida assim, sem gosto por nada, ou então nos sentir abençoados por essa oportunidade de evoluir, construindo uma realidade emocional mais ampla, onde a gente vai valorizar aquilo que realmente tem importância e aquilo que vai nos acompanhar. Em mim vai permanecer. Para exemplificar, muitos de vocês podem ter conhecido uma história que fala que uma mulher que já havia perdido a luta contra o câncer, nos seus últimos momentos da existência, ela escreveu um desabafo, que foi intitulado, então, Se Eu Tivesse Uma Segunda Chance. Ele diz mais ou menos assim, eu retirei algumas frases apenas dessa história. Se eu tivesse minha vida para viver novamente, eu falaria menos e ouviria mais. Eu comeria pipoca na sala de estar com as crianças e me preocuparia menos com a sujeira quando alguém pensasse em acender a lareira. A importância que a gente dá daqueles que convivem conosco. Eu tiraria um tempo para ouvir o meu avô contar-me sobre sua juventude, jamais insistiria para que as crianças fechassem a janela do carro no verão, por causa do meu cabelo que havia acabado de arrumar. Eu me sentaria no chão com os meus filhos, sem me preocupar com a roupa. Eu choraria menos assistindo televisão e viveria mais intensamente a minha vida. Ao invés de ficar reclamando durante os 9 meses de gravidez, eu aproveitaria cada momento, pensando em como a vida que se desenvolvia dentro de mim era um milagre de Deus.
Quando meus filhos me beijassem e me abraçassem espontaneamente, eu jamais diria mais tarde: agora vamos lavar as mãos para a janta. Haveria mais: eu te amo, mas me desculpe. Mas principalmente, se tivesse a minha existência prolongada, eu aproveitaria mais cada minuto. Vivê-lo intensamente e nunca desperdiçá-lo. Mas tudo isso se eu tivesse uma segunda chance. Ela não teve a vida dela prolongada devido a essa vontade dela, mas nós temos. Nós temos a oportunidade. Nós estamos sendo convidados para priorizar outros valores em nossa vida. Vamos conquistar mais amigos. Vamos valorizar aqueles que a gente tem perto da gente. Vamos conviver mais com os nossos filhos, com a nossa família, com o nosso esposo, com a nossa esposa. Vamos adquirir o hábito da leitura saudável. Buscar aprender um pouco mais sobre esse mundo espiritual, as leis que regem esse mundo, porque mais cedo ou mais tarde é para lá que a gente vai. Vamos viver intensamente cada momento dessa existência. Vamos prestar atenção no que as pessoas dizem. Está todo mundo correndo e ninguém escuta ninguém. Vamos ouvir mais. Vamos cuidar mais da nossa saúde. Vamos doar um pouco dos nossos tempos aos necessitados. Vamos realizar um trabalho voluntário. E por fim eu convido a vocês para sorrir mais. A gente tem sorrido tão pouco. E sorrir não vale, não custa nada e vale muito. Não vamos dar tanta importância às aparências exteriores. E vamos nos lembrar que o que importa realmente é a nossa consciência tranquila. Divaldo Franco, numa entrevista sobre a valorização da vida, ele nos diz que a gente deve ter atenção apenas diante de três, admitir somente para nós 3 situações: o bom, o belo e o útil. Aquilo que não se enquadrar nesses 3 itens não deve ser por nós valorizado. O bom, o belo e o útil. Então vamos decidir pela vida, pela oportunidade que Deus nos dá. E não vamos esquecer que a nossa melhor, a nossa mais valorosa encarnação é hoje, agora. Afra Stefanini, na mensagem final do capítulo 11, que é o capítulo intitulado Dias Felizes, ele nos dá o fecho final para tudo isso que a gente falou e para tudo aquilo que eu tenho, a mensagem que eu transmiti a vocês. Ele nos diz que a providência divina permite a bilhões de criaturas acordarem no corpo físico. Amanhã, muitos não acordarão. É essencial tomarmos o dia de hoje como o melhor e mais amado fardo a ser carregado, preenchendo a alma de suavidade e paz no cumprimento adequado dos deveres que a vida nos oferece por amparo e misericórdia. Na construção íntima de um dia feliz, existe, antes de tudo, o espírito feliz. Às vezes a gente culpa o tempo por estar triste. A culpa não é do tempo. Não é o que está fora que é infeliz. É eu, espírito, Priscila, que estou infeliz. Então, na construção íntima de um dia feliz, existe, antes de tudo, o espírito feliz. Nos esforços que empreende para superar as limitações intelecto-morais,
que guardam proporções com o nível da vontade de querer se libertar das imposições do egoísmo e do orgulho. Vejam a vontade como essa potência do Espírito. Tudo inicia em mim, na minha vontade, aquilo que eu faço com a minha vontade. Um dia feliz, termina ele, é efeito e nunca uma causa para o Espírito que se permitiu agir no infinito de sua característica imortal, sublimando as circunstâncias com a noção profunda e lúcida de sua condição como filho de Deus. Nós estamos esquecendo que nós somos filhos de Deus. O dia feliz, em realidade, é sempre o eterno hoje. Então nós somos convidados todos os dias a superar as nossas limitações, a superar aquilo que não está bem em nós e tornar os nossos dias, mesmo que nossos dias não sejam alegres pela vivência das dificuldades, mas eu estar feliz internamente por ter conquistado, por ter superado aquilo que me compete superar, aquilo que me compete ser vivenciado. Tenham a certeza que a espiritualidade amiga, que o Cristo jamais vai nos desamparar. E Deus, com certeza, como filho que somos dele, com certeza ele envia os seus mensageiros para nos intuir, para nos ajudar nesse momento. Muito obrigada pela atenção de vocês.